Primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Tonápolis no mês de maio de 2025. Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Vaz, para conferir a presença dos edis e se todos assinaram o livro de presenças. Senhor presidente, todos os vereadores marcam presença no plenário e todos assinaram devidamente o livro de presença. Sob a proteção de Deus como presidente e de acordo com a competência que me confere o regimento interno e a lei orgânica municipal, declaro abertos os trabalhos do Legislativo desta sessão ordinária. Saúdo todos os vereadores, vereadoras, servidoras da casa, aos jovens vereadores aqui presentes, aos familiares, professores, auxiliares de ensino e todos os que nos acompanham de suas casas. Solicito aos demais pares se alguém faz questão na leitura na íntegra da ata eletrônica da sessão ordinária do dia 28 de abril de 2025, que se manifeste nesse momento. Em não havendo manifestações, fica dispensada a leitura. Coloco em discussão a ata eletrônica da sessão ordinária do dia 28 de abril de 2025. Em não havendo manifestação, coloco em votação. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Expediente. Convido o secretário da mesa para efetuar a leitura do expediente do dia. Caros colegas vereadores, apresento e segue anexo a emenda modificativa número 01/2025 ao projeto de lei substitutivo número 02/2025, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos do Magistério Público de Tonápolis, Estado de Santa Catarina, e contém outras providências. A presente emenda pretende adequar a redação dos incisos 5 e 8 do artigo 4º, do inciso 6 do artigo 6 e do anexo 1, referente à habilitação profissional, professor 5 e 6 para atendimento educacional especializado. Referidas adequações se fazem necessárias para dar clareza e definição aos textos em questão, uma vez que apresentam inconsistências e contradições, conforme já possível observar. Solicito, assim, o apoio dos colegas edis para apreciação da matéria em regime de urgência, com a respectiva inclusão da proposição na ordem do dia da sessão do dia 5, reafirmando nesta oportunidade protesto de estima e apreço. Tonápolis, 2 de maio de 2025, Liane Jacinta Fingerheck, vereadora proponente. Digníssimos colegas vereadores e vereadoras, apresento e segue anexo o projeto de emenda supressiva número 03/2025, que altera o projeto substitutivo ao projeto de lei 14, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos do Magistério Público de Tonápolis, Estado de Santa Catarina, e contém outras providências. A presente emenda visa alterar a tabela anexa ao projeto substitutivo, unicamente quanto à possibilidade de progressão funcional de 20% por incentivo à qualificação, somente para os cargos de psicólogo e nutricionista. Solicitamos, assim, o apoio dos colegas edis para apreciação da matéria em regime de urgência, com inclusão da matéria na ordem do dia da mesma sessão, com posterior aprovação, reafirmando nesta oportunidade protesto de estima e apreço. Câmara de Vereadores de Tonápolis, 2 de maio de 2025, Fernando Vaz, vereador proponente. Digníssimos colegas vereadores e vereadoras, apresento e segue anexo o projeto de emenda supressiva número 04/2025, que altera o projeto substitutivo ao projeto de lei 14, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos do Magistério Público de Tonápolis, Estado de Santa Catarina, e contém outras providências. A presente emenda visa corrigir o texto do artigo 10, excluindo o apontamento constante abaixo da tabela do anexo 8 e suprimir uma vaga de diretor de escola com carga horária de 20 horas semanais. Destacamos que referidas alterações objetivam unicamente adequar a redação da legislação conforme constante na mensagem do projeto. Solicitamos, assim, o apoio dos colegas edis para apreciação da matéria em regime de urgência, com inclusão da matéria na ordem do dia da mesma sessão, com posterior aprovação, reafirmando nesta oportunidade protestos de estima e apreço. Câmara de Vereadores de Tonápolis, 25 de abril de 2025. Vereadores proponentes: Adilson Borban, Christian Malman, Fernando Vaz, Hugo Bonenberg, Laurício Nicoden, Leandro Bortolini, Leocádia Thomas Welter, Liane Heck e Renato Gluitz. Indicação número 47/2025. O vereador que essa subscreve indica, com amparo no artigo 174 do Regimento Interno, requerendo a leitura e discussão em plenário para que posteriormente seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal, sugerindo que seja realizada a instalação de um fraldário junto ao banheiro público do Centro Poliesportivo Bertilo Vigues. Justificativa. A presente proposição pretende trazer maior facilidade e privacidade às crianças, bebês e mães que utilizam o espaço do Centro Municipal Bertilo Vigues.
Procurado por usuários do espaço, populares indicaram que há falta de espaço adequado que permita a troca de fraldas em crianças e bebês, fazendo com que a troca seja realizada no colo ou em público. Sendo um investimento baixíssimo e que certamente também será muito utilizado nos momentos de eventos, especialmente na Feira e Facitos, sugere que o Executivo promova a instalação de um fraldário junto ao banheiro feminino do Centro Poliesportivo Bertilo Vigues. Ciente da compreensão e pronto atendimento, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Câmara de Vereadores de Tunápolis, 2 de maio de 2025, Leandro Bortolini, vereador proponente. Ofício número 118, referente à retirada de projeto de lei número 17/2025. Prezado presidente, cumprimentando-os cordialmente, vimos a presença de Vossa Senhoria para solicitar a retirada do projeto de lei 17/2025, que altera a redação do inciso 2 do artigo 2º da Lei 1206, de 15 de dezembro de 2014. A proposição encaminhada será substituída por novo projeto de lei específico da matéria e de acordo com a legislação estadual em vigor, sendo que se apresenta para o momento, reiteramos protestos de excelsa estima e consideração. Atenciosamente, Loivo Francisco Stotz, prefeito em exercício. Seria esse o expediente do dia, senhor presidente. Solicito aos demais pares se alguém deseja a leitura na íntegra do projeto de emenda modificativa número 1/2025 ou dos projetos de emenda supressiva número 3/2025 ou 4/2025 que se manifesta nesse momento. Em não havendo manifestações, fica dispensada a leitura. Solicita aos demais pares se acatam o pedido de regime de urgência dos projetos de emenda modificativa número 1/2025 e dos projetos de emenda supressiva número 3 e 4/2025. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloque em deliberação a solicitação de inclusão na ordem do dia de hoje para única deliberação dos projetos de emenda modificativa número 1/2025 e dos projetos de emenda supressiva número 3 e 4/2025. Quem estiver a favor permaneça como está, quem estiver contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Fica desta forma incluída na ordem do dia de hoje para única deliberação do projeto de emenda modificativa número 1/2025 e dos projetos de emenda supressiva número 3 e 4/2025. Coloco em discussão a indicação número 47/2025, de autoria do vereador Leandro Bortolini, sugerindo ao Poder Executivo Municipal que seja realizada a instalação de um fraldário junto ao banheiro público no Centro Poliesportivo Bertilo Vigues. Em discussão. Bom, quero me manifestar sobre essa indicação, número 47. Fiz essa indicação, então, para o Poder Executivo fazer essa instalação do fraldário junto aos banheiros da Dourado da Praça. Esse pedido veio de pedidos que as mães fizeram, que vão lá com suas crianças. E hoje as mães estão trocando as crianças ou no colo ou em cima do banco lá, ou até mesmo às vezes deitando no chão para trocar as fraldas, né? Então foi um pedido das mães. Tenho certeza que é de grande importância essa instalação do fraldário lá. E o custo também é bem baixinho, né? A gente sabe que não vai dar muito custo para o município, então espero que o Poder Executivo faça a instalação desse fraldário para também estar facilitando as vidas das mães que estão frequentando aquele local com suas crianças, né? Mais alguém queira discutir? Inscritos para a discussão de matéria constante no expediente não temos. Encerrado o expediente. Inicia a ordem do dia. Declaro que na ordem do dia de hoje constam para a segunda deliberação o projeto de lei número 13/2025, para única deliberação o projeto de emenda modificativa número 1/2025 e dos projetos de emenda supressiva número 3 e 4/2025. E para a primeira deliberação os projetos de lei número 18, 19 para 2025 e o projeto de lei substitutivo número 2/2025. Coloco em segunda deliberação o projeto de lei número 13/2025, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração de pessoal da Administração Pública Municipal de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, e contém outras providências. Em discussão. Vereadora Liane, com a palavra. Boa noite, colegas vereadores, as servidoras da casa, o público que nos prestigia aqui, especialmente aos jovens vereadores. Sintam-se todos bem-vindos e um cumprimento também a todo o povo que nos acompanha em casa. Então, esse projeto de lei ele foi amplamente discutido na semana passada aqui e após algumas alterações que a gente procedeu aqui na casa, como
como a supressão de um cargo gratificado, tiramos a diferença de um reajuste a maior para um cargo e, assim, acredito que ele está adequado agora da forma como o Executivo enviou na mensagem. Cada projeto que vem até essa casa, ele vem acompanhado de uma mensagem e na mensagem consta o que o Executivo pretende alterar ou incluir naquele projeto. Então, na mensagem não constavam essas situações que nós alteramos aqui, então o projeto está tão claro e de acordo para a aprovação. Mais alguém? Vereador Renato, com a palavra. Cumprimentar o presidente Leandro, mais nobres colegas vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, vereadores mirins, logo depois terá a sessão, os familiares, professores aqui presentes e a quem nos assiste de casa. Já de antemão me colocar mais uma vez favorável à aprovação do projeto, onde é que nós também estamos criando 3 vagas, técnico em eletromecânica, técnico de compras, mestre de edificações. Foi um pedido que foi feito pela administração e também consta na mensagem para se igualar aos salários dos nossos municípios vizinhos. Conversando com o pessoal do funcionalismo público, muitos relataram que o salário do funcionário público em Tonápolis estava defasado a outros municípios, né? Então, alterando ali em 0,4 pisos e 0,30 pisos, ele vai se igualar mais ou menos aos municípios vizinhos. Então, estou amplamente favorável ao projeto. Mais alguém queira se manifestar? Só dando um resumo geral, então, desse projeto, a gente está criando 3 vagas novas, que é o técnico em eletromecânica, técnico em compras e mestre em edificações, né? Então, a gente também está suprimindo a vaga de motorista de ambulância e uma vaga de vigia. Também estamos dando um aumento, então, de 0,4 pisos para o pessoal que tem ensino médio e todos de cargos de comissão e também 0,3 para os de ensino superior, né? Então, totalmente favorável a esse projeto também. A gente sabe que o salário dos servidores aqui em Tonápolis está bem defasado, então a gente tem que, aos poucos, aumentar esse salário para eles não ficarem tão para trás, né? Senão eles acabam indo em outros municípios trabalhar, a gente acaba perdendo profissionais qualificados, né, que poderiam estar ficando aqui em Tonápolis, né? Mais alguém? Coloque em segunda votação o projeto de lei número 13/2025. Quem estiver a favor permaneça como está, quem estiver contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para efetuar a leitura do encaminhamento das comissões referente ao projeto de emenda modificativa número 1/2025. Projeto de emenda modificativa número 01/2025, que altera o projeto substitutivo ao projeto de lei número 14, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos do Magistério Público de Tonápolis, Estado de Santa Catarina. Parecer. Em cumprimento à atribuição, como relator, exaro o seguinte parecer sobre a matéria. Declaro que o projeto de emenda modificativa número 01/2025 preenche os requisitos regimentais que cumprem analisar e, quanto ao mérito, a matéria merece ser discutida em plenário. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Vereadores, 5 de maio de 2025. Atenciosamente, Fernando Vaz, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, Leocádio Thomas Welter, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, e Renato Gluitz, presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Agricultura, Indústria, Comércio, Obras Públicas, Cultura, Esporte, Segurança Pública, Meio Ambiente e Turismo. Sendo favorável, coloque em única deliberação o projeto de emenda modificativa número 1/2025 ao projeto de lei substitutivo número 2/2025, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimento do Magistério Público de Tonápolis, Estado de Santa Catarina, e contém outras providências. Em discussão. Passa a palavra para a vereadora Liane. Então, estudando bastante esse projeto e logo na primeira leitura eu pude perceber já algumas contradições no projeto e que merecem uma adequação. Creio, tem várias outras situações que também merecem. Acredito que o plano num todo merece uma boa reformulação, mas por hora é isso que nós temos, então isso pelo menos precisa ser adequado. Então aqui tem os incisos 5 do artigo 4, 5 e 8, que citavam o artigo 2º para uma descrição e, na verdade, o artigo 6º.
né, que consta o que esses incisos se referem. Então, adequei essa redação. E também, na questão do artigo 6º, a descrição para os profissionais, onde consta aqui no professor 5, segundo professor de turma, com formação superior de licenciatura em educação especial. Essa parte eu incluí, porque ela não constava. Ele só trazia pedagogia com especialização em educação especial. Acredito que para segundo professor de turma, caso haja alguém formado em educação especial, está também completamente apto para concorrer a segundo professor de turma. A outra questão aqui era do professor 6, que constava aqui na descrição, ele só trazia a licenciatura em educação especial. E lá para trás, no anexo 1, ele trazia a licenciatura em educação especial e mais pedagogia com especialização em educação especial. Então, adequei essa redação também nas duas descrições, aqui no anexo e aqui na descrição dos cargos. Então, são basicamente essas adequações, e para não gerar conflitos na hora de contratar professor, na hora de fazer o concurso público, isso precisa estar claro. Obrigada, presidente. Mais alguém? Coloque em única votação o projeto de emenda modificativa número 1/2025. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Seguindo com a pauta, peço ao primeiro secretário para efetuar a leitura do encaminhamento das comissões referente ao projeto de emenda supressiva número 3/2025. Parecer. Em cumprimento à atribuição como relator, exaro o seguinte parecer sobre a matéria. Declaro que o projeto de emenda supressiva número 03/2025 preenche os requisitos regimentais que cumpre analisar e, quanto ao mérito, a matéria merece ser discutida em plenário. Sala das comissões permanentes da Câmara Municipal de Vereadores. Quem assina são os presidentes Fernando Vaz, Leocádia Thomas Welter e Renato Luitz. Sendo parecer favorável, coloco em única deliberação o projeto de emenda supressiva número 3/2025, que altera o projeto substitutivo ao projeto de lei número 14/2025, que dispõe sobre o plano de cargo, plano de carreira e vencimento do Magistério Público de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, e contém outras providências. Em discussão. Vereador Fernando, com a palavra. Boa noite, presidente. Seu nome cumprimentar os demais vereadores dessa casa, servidoras, de forma muito especial aqui os jovens vereadores, seus familiares, equipe de educação do município que nos acompanha aqui e também a população que nos acompanha de casa. Então, como autor desse projeto de emenda supressiva, eu preciso aqui exaurir algumas colocações referente à minha opinião no que diz respeito e que consta no projeto de lei, que é uma emenda que visa, então, alterar a tabela anexa ao projeto substitutivo, unicamente quanto à possibilidade de progressão funcional de 20% por incentivo à qualificação somente para os cargos de psicólogo e nutricionista. Quero dizer aqui, primeiramente, que não tenho nada pessoal com as duas profissionais que podem ser beneficiadas com essa legislação. Prova disso que, na sexta à tarde, me reuni pessoalmente com as duas para colocar a minha opinião referente a esse contexto. E, na minha opinião, essas duas profissionais, elas desempenham muito mais uma função técnica do que docente. Função técnica, assim como a nutricionista da Secretaria de Saúde, função técnica como a psicóloga da Secretaria de Saúde ou então a psicóloga do CRAS. E, além disso, eu preciso aqui ser muito coerente no meu posicionamento. Prova disso que eu fui eleito e reeleito no município porque o pessoal confia na minha credibilidade e sabe que eu preciso aqui tomar uma decisão com os motivos de sim ou com os motivos de não. E eu não posso aqui conceder um aumento de 20% apenas para duas servidoras. Se, inclusive, caros colegas, o município exaurar ou explicar na mensagem do projeto os motivos que levam um aumento de 20% unicamente para duas profissionais. Além disso, se nós analisarmos que o critério seria pelo fato desses profissionais incluírem o plano do magistério, nós precisamos, obrigatoriamente, também conceder esse benefício às auxiliares de ensino e também às auxiliares de escola. Porque hoje não existe nenhuma legislação
que determina que somente essas duas profissionais são obrigadas a receber esse incentivo. Então, no meu entendimento, concedendo a essas profissionais, é merecido também as outras profissionais receber esse benefício. Além disso, essas duas profissionais, elas entraram judicialmente em 2017, requerendo os 20% em qualificação. No entanto, o próprio magistério, o juiz, ele foi desfavorável a elas e concedeu, que também, na minha opinião, foi um equívoco do magistério, os 5% do benefício dos demais servidores da administração. No meu entendimento, equívoco, porque ou elas permanecem no plano do magistério ou fazem parte do plano dos demais servidores. Não é possível tu ter um servidor alocado em alguns benefícios dentro do plano e no outro, outros benefícios. E, inclusive, na época, o juiz também determinou, e foi o entendimento dele, e o município, na época, fez a defesa, de que elas desempenhavam uma função técnica e não docente. Na prática, como o juiz concedeu esses 5% a essas servidoras, atualmente elas recebem um incentivo por qualificação. A nutricionista recebe, e isso é uma informação que consta no portal de transparência que cada um pode acessar, o valor de 340,48, e a psicóloga ganha de incentivo 5%, 409,63 centavos. Se nós fosse fazer um cálculo aqui e suprimir nos 5%, no entendimento de que os 20% fossem vir sobre os 5%, nós teríamos impacto ainda de 15%, o que na prática daria à nutricionista um aumento de R$ 1.021 e da psicóloga um aumento de mais de R$ 1.200. Então, na minha concepção, eu tenho muito claro disso. Apresentei essa minha defesa a elas, o meu entendimento. Concordo, sim, que o profissional e o magistério deve ser beneficiado e deve ser incentivado, ainda mais quando se fala na busca de conhecimento, nessa progressão constante. No entanto, nós precisamos ser coerentes e dar esse benefício, então, para todos os profissionais. E ali entra uma outra discussão, inclusive os profissionais estão aqui, que é também a descompactação da tabela do magistério aos profissionais de carreira. Então, nós precisamos ser coerentes, e eu tenho essa minha postura muito clara do que eu defendo aqui, e não concordo hoje, da forma que veio este projeto para a Câmara, de conceder um aumento de mais de R$ 1.000 somente para duas profissionais. Então, inclusive, aqui peço o apoio dos demais colegas nessa aprovação, e se um vereador acha que somente as duas merecem esse aumento expressivo, eu gostaria daqui também saber publicamente os motivos que levam a isso. Acredito que seria isso, presidente, e fica aqui minhas colocações referente a esse projeto de emenda supressiva. Mais alguém queira discutir? Vereador Renato, com a palavra. Dispensando cumprimentos, deixar também aqui a minha opinião referente à emenda supressiva número 3. Também não tenho nada contra a Nutri e contra a psicóloga. Nós aprovamos um projeto recém do funcionalismo público e estamos discutindo há várias semanas o projeto do magistério. Eu penso que duas merecem, todas merecem. E todo funcionalismo público. Eu sempre friso aqui nessa Câmara de Vereadores, todas as profissões são dignas, são justas, precisa ter todas as profissões, mas para mim não há nada contra as duas, mas se vale para duas, vale para todas. Essa é a minha opinião. Mais alguém? Vereadora Eliane, com a palavra. Então, como tanto já foi falado, esse projeto ele está de tantas emendas e estudos, análises, reuniões e conversas, então já fica até confuso. Mas, assim, aqui eu quero dizer que quando a gente trata aqui de um plano ou um projeto destes, a gente não olha para a pessoa, a gente tem que olhar para os cargos. Então, independente quem ocupa hoje o cargo, quem vai ocupar daqui a 10 anos, a gente tem que olhar o cargo, o que isso representa para o município e para o profissional. Então, aqui eu vou colocar para vocês que, estudando o projeto e reli várias vezes algumas partes para conseguir compreender, conversei com o assessor jurídico da prefeitura, que mais ou menos me colocou uma orientação, uma explicação na mesma linha do que eu entendi. Esse projeto aqui, ele diz na ementa
que ele dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos do Magistério Público de Tunápolis. Então, aqui, tudo que consta aqui dentro condiz ao magistério. Os cargos criados aqui dentro são magistério. Eu vou colocar o meu entendimento, né, quanto a isso. Então, os cargos criados são do magistério. Em nenhum momento, né, para que vocês tenham clareza, em nenhum momento esse projeto ele diferencia quanto à progressão, quanto à concessão da progressão vertical, quanto a esses 20%. Os professores com a pós estão recebendo, ao que eu sei, né, ao que eu tenho informação, os professores estão recebendo. Quando tem a pós, recebem os 20%. Então, eu vou dizer aqui que, contrário do entendimento do vereador Fernando e do que o vereador Renato colocou, pelo projeto, não é um aumento que está se dando para essas duas, não é, porque isso está aqui dentro do projeto. A gente não pode avaliar de forma diferente o todo. E da mesma forma como o vereador Fernando colocou, tem direito ao auxiliar de ensino e todos os cargos previstos aqui. Eu coloquei antes na nossa reunião que eu considero que o projeto, quando ele foi elaborado, houve equívocos. Na hora que ele foi elaborado, quanto à concessão dos pisos, né, para cada cargo, enfim, e quanto à questão, acho que houve uma interpretação subjetiva que para alguns cargos seria concedido essa progressão e para alguns não. Mas o que está escrito no projeto, conforme o entendimento, e eu não encontrei coisa contrária, é que todos os profissionais têm direito a essa progressão. Lá eu não encontrei algo contrário. Então, assim, eu concordo com a parte que realmente é um valor elevado e acredito que se for conceder para mais cargos do magistério, alguns dos docentes já recebem e é muito justo, é pouco ainda. Então, acredito que aqui, penso que deveria vir um projeto concedendo para todos os que estão aqui contemplados no plano do magistério. Como eu falei, a gente aqui não tem o poder de hoje ir lá reduzir pisos, reduzir tabela para qualquer um que seja, né? Ou nós elevarmos. Então, mas aqui, pelo entendimento, acredito que todos os cargos aqui colocados fazem jus à progressão. Isso não quer dizer que eu vou votar contra ou a favor, né, disso. Penso que é um direito que todos os cargos aqui mencionados têm. E digo que vamos deixar, então, para a Justiça definir, né, o que vai ser referente a esse benefício. Obrigada, presidente. Mais alguém? Vereador Hugo, com a palavra. Saudar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, jovens vereadores, público presente aqui, colegas professores e aqueles que nos acompanham de suas casas. Me preocupar aqui, e o vereador Fernando tem bem colocado isso, que há uma decisão judicial. E isso eu tenho me informado com pessoas que atuam nessa situação, que nós aqui não temos o poder e nem a audácia de tentar mudar uma decisão judicial. Pelo meu entendimento, uma decisão judicial só poderá ser mudada por outra decisão judicial. Além disso, colegas vereadores, vamos para a Constituição. Ela, de repente, nos oriente quanto a essa situação. O que diz o artigo 37 da Constituição Federal? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então vamos pesquisar aqui no Google o que diz o princípio da impessoalidade. Eu estou me orientando, o meu posicionamento por essa situação. Se alguém quiser se orientar por outro, pode também, é livre. O que diz a impessoalidade? O princípio da impessoalidade exige que as decisões administrativas sejam pautadas por critérios objetivos e técnicos, evitando favoritismos ou discriminações. A administração pública deve agir de forma imparcial, tratando todos os cidadãos de forma igual. Então, senhor presidente, se nós analisarmos essa situação, e aqui reiteradamente já colocado, que se nós dermos essa progressão, essa gratificação apenas para 2 servidoras, me parece que não é, salvo o melhor juízo, não é o mais correto. E eu tenho atuado aqui já tempos atrás como vereador, em outras situações, e do projeto de lei que eu mais me arrependo de ter votado a favor é quando 2 servidores receberam aumento e os demais não. É injusto, está na Constituição, está na impessoalidade, todos de forma igual. Então, a minha sugestão é que a administração encaminhe um projeto de lei tratando todos de forma igual. Todos os que estão no quadro do magistério irão receber. São estas as minhas considerações, senhor presidente. Obrigado. Mais alguém? Vereador Kida. Cumprimentar o senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, funcionários da casa, aos jovens vereadores e ao público aí que nos acompanha aqui da casa e também quem nos acompanha nas redes sociais. Senhor presidente, quero me manifestar também sobre essa emenda supressiva 03, me colocar a favor do vereador Fernando também, pois eu não consigo também ver aqui uma forma de nós aprovar isso só para 2 cargos. Como o vereador Hugo também colocou, acredito que o Poder Municipal ali possa elaborar um plano, então, que vá atender, então, a todos esses cargos, né? Como também o auxiliar de ensino e o auxiliar de escola. Então, como já disse ali o vereador Hugo, a gente tem que tratar todos de forma igual. Então, eu me coloco a favor disso e creio que seria a melhor opção. Mais alguém? Também quero me colocar favorável a essa emenda supressiva do vereador Fernando. Também não acho justo a gente estar valorizando só 2 cargos, né? Como a gente sabe, no quadro do magistério, o auxiliar de ensino, a fono e o auxiliar de escola também fazem parte, então seria um direito delas também receber esse aumento. Se o Poder Executivo viesse com um projeto e beneficiasse a todos, com certeza a gente ia ser favorável, mas nessa parte aqui, então, como só 2 estão sendo favoráveis, eu não acho justo. Então, eu vou de acordo também com a emenda do Fernando. Esse projeto já deu o que falar também. Se o pessoal lá que elabora esses projetos na prefeitura fosse estar um pouco mais atento, não ia vir também com tantos erros, né? Porque o projeto original número 14 veio, em seguida já veio o projeto de lei substitutivo número 2. A vereadora Liane já teve que fazer uma emenda modificativa número 1. E agora a gente está discutindo a emenda supressiva número 3 e logo em seguida ainda vai ter uma emenda supressiva número 4, né? Então, eu creio que está faltando um pouco de atenção também do pessoal lá, de mandar esses projetos de acordo também, né? Mais alguém queira discutir? Vereadora Liane? Assim, eu só quero deixar aqui mais umas considerações. Por exemplo, esse projeto, ele fala de concessão de regência de classe, ele fala das férias, ele fala da licença, e para todos esses casos, todos os servidores se enquadram, né? Então, esse é aplicado o que está previsto aqui no plano, só não da progressão, né, para todos. Então, espero que me entendam, a minha forma de pensamento é essa. O plano, infelizmente, ele está elaborado de maneira equivocada. Ele deveria ter mais clareza, ele deveria
ali especificar quem tem direito ao quê, né? Tudo certinho para não cair também no nosso colo uma situação como essas, né? Não é fácil, posso dizer para vocês que não é fácil. E aqui eu quero, então, deixar uma pergunta que, como nós falamos antes, né? Há tanto tempo, tantas vezes esse projeto já veio aqui para casa, a administração está está na segunda administração, aqui no mesmo mandato. Então, se não foi feito antes, já veio o projeto aqui para essa casa, agora veio de novo, né? Eu fico aqui abismada, né, com o que a gente tem que pensar, filosofar, né, se antes não veio, e ao critério do projeto conforme ele está estabelecido. Então, o que motiva agora a administração mandar esse projeto, se não é pela legalidade? Pelo que o assessor jurídico me informou, ele diz que há o direito e que se forem para a justiça vão conseguir. Hoje ele tem esse entendimento. A administração compreendeu dessa forma e mandou o projeto assim. Então, eu realmente deixo essa pergunta no ar. Qual seria a motivação da administração mandar esse projeto agora para essa casa, concedendo essa progressão para os 2 cargos? E, no meu entendimento, como eu já falei antes, todos os cargos mencionados aqui no projeto fazem jus à progressão. Só isso. Obrigada, presidente. Mais alguém? Vereador Fernando, com a palavra. Dispensando os cumprimentos, só preciso fazer algumas considerações para encerrar essa discussão, referente à fala da Liane, em que ela fala que o assessor jurídico teria afirmado que hoje essas profissionais têm direito à qualificação. Isso. O que acontece? E as servidoras estão aqui, quem está mais tempo provavelmente já deve ter conhecido o plano de cargos de 2012, plano de carreira. A ação que na época elas moveram, que o seu defensor advogado moveu contra o município, utilizou-se, baseou-se pelo plano de magistério do 2012. Na época, 2017, na ação, com base no plano magistério de 2012, o juiz não concedeu, porque acredito sim que todos deveriam ter o direito, mas o nosso plano não diz em nenhum artigo claramente que tem o direito. Na minha concepção, eventualmente, correr mais uma ação judicial, e eu acho que isso não vai ocorrer, porque senão teria acontecido logo após de 2017, hoje o nosso plano não deixa claro que tem o direito. Até uma fala que você falou que você acha que é subjetivo. Na verdade, é subjetivo. Hoje o nosso plano é subjetivo. Então, depende da administração conceder o benefício a todos, ou conceder a só um, poderia conceder só a psicóloga, ou só a nutricionista, ou então só aos auxiliares. Mas sim, hoje, o plano do magistério, ele não estabelece claramente o direito, e é sim subjetivo da administração encaminhar conforme for o interesse. E concordo sim, da fala vereadora, que se o município tivesse esse interesse de valorizar somente essas 2 profissionais, por que não fez isso há 4 anos atrás, né? Então, na minha concepção, agora, nesse momento, não é o momento, e se quer valorizar, valorize então todos que fazem parte do plano magistério. Seria isso, presidente. Mais alguém? Coloque em única votação o projeto de emenda supressiva número 3/2025. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Seguindo com a pauta, peço ao primeiro secretário para efetuar a leitura do encaminhamento das comissões referente ao projeto de emenda supressiva número 4/2025. Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis, Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. O presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, no uso das suas atribuições que lhe confere o regimento interno, avoca para si a relatoria, objetivando a emissão do parecer sobre projeto de emenda supressiva número 04/2025, que altera o projeto substitutivo ao projeto de lei 14, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos do Magistério Público de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, e contém outras providências. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Vereadores, Fernando Vaz, relator. Sendo favorável, coloque em única deliberação o projeto de emenda supressiva número 4/2025, que altera o projeto substitutivo ao projeto de lei número 14/2025, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimento do Magistério Público de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, e contém outras providências. Em discussão. Vereador Fernando, com a palavra.
Dispensando os cumprimentos, presidente, de forma bem breve, ressaltar a todos que essa emenda supressiva aqui foi proposta por todos os vereadores por unanimidade e visa corrigir uma questão formal, no qual o município não apontou isso na mensagem que vem anexo ao projeto de lei. O que acontece? Previa o artigo 10 uma gratificação para o coordenador, o qual não se esclarecia na mensagem do projeto o motivo e, inclusive, o impacto orçamentário disso, e também prevê na mensagem do projeto a criação de mais uma vaga de 40 horas para diretor de escola. Atualmente são uma vaga de 20 e 2 de 40. Se propõe a criação de mais uma de 40. Seriam 3 de 40. Mas, no projeto de lei, veio a mais uma de 20 também, que não justifica na mensagem o motivo, não está no impacto orçamentário e, conforme foi repassado pela secretária de Educação, o entendimento dela e a ideia da secretaria é apenas a criação de apenas uma vaga de 40, o que consta na mensagem. Então, aqui estou suprimindo também, em conversa com os vereadores, e é unânime a supressão dessa uma vaga de 20 horas de diretor, que não consta na mensagem do projeto e não se justifica o do qual a nossa aprovação para a criação de tal. Seria isso. Mais alguém? Vereadora Liane, com a palavra. Essa, então, é mais uma situação, e como eu mencionei antes, né, na mensagem que acompanha o projeto, isso não estava descrito. Então, um projeto como esse, com 65 páginas e descrições e tabelas e pisos e cargos e tudo mais, ele exige muita atenção, ele exige uma análise criteriosa e uma comparação com o projeto anterior para a gente perceber as diferenças. Então, eu confesso para vocês que eu ontem me dei conta dessa diferença do cargo gratificado, que não estava previsto, que a gente não tinha informação, pelo menos eu não tinha informação. Aí eu coloquei no nosso grupo da Câmara se alguém teria informação para nos passar sobre isso, e ninguém tinha. Então, eu considero aqui, eu realmente tenho que dizer que isso já aconteceu no plano de cargos da administração, veio embutido um cargo gratificado que não foi nos informado, então a gente só percebe realmente e precisa analisar bem. E aqui, de novo, então, veio embutido também um cargo gratificado, e isso me deixa, de certa forma, não sei qual palavra dizer, triste, porque eu não sei se isso é subestimar a nossa capacidade de perceber isso ou o quê. Por que não informar isso na mensagem? Por que não conversar, nos informar sobre isso? Então, quero aqui crer que isso não se repita, né? Que a gente mereça essa informação, esse esclarecimento, e que, então, se realmente há necessidade, se há justificativa, não tem motivo de não nos informar. Então, a gente aqui, mais uma vez, está fazendo todas essas emendas, né, adequando o projeto e também deixando de acordo com o que foi nos repassado pela mensagem. Obrigada. Mais alguém? Eu teria uma dúvida, não sei se eu posso falar. Não. Também quero me manifestar sobre essa emenda supressiva, então, número 4. Parabenizar a vereadora Liane por ter visto esse erro no artigo 10. Como a vereadora Liane falou, os projetos, então, deveriam vir com mais clareza, constar essas alterações nas mensagens, para a gente também estar podendo ver, né? E também aqui a gente vai estar suprimindo, então, essa uma vaga de 20 horas. Em conversa com a secretária Naissa, eu e o Fernando, a gente conversou com ela numa reunião, e o entendimento dela era criar mais uma vaga de 40. Então, essa vaga está sendo criada, e constava aqui mais uma de 20, então, que não foi comentado e não consta na mensagem, a gente está suprimindo essa vaga. Então, totalmente favorável a essa emenda supressiva. Mais alguém queira discutir? Coloque em única votação o projeto de emenda supressiva número 4/2025. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Considerando a aprovação da emenda modificativa número 1/2025 e das emendas supressivas número 3 e 4/2025, passa às redações a integrar o projeto de lei principal, o qual coloca em primeira deliberação o projeto de lei substitutivo número 02/2025 ao projeto de lei número 14/2025,
que dispõe sobre o plano de carreira e vencimento do Magistério Público de Tonápolis, Estado de Santa Catarina, e contém outras providências. Em discussão. Vereador Fernando, com a palavra. Dispensando os cumprimentos, agora sim nós vamos discutir o projeto do plano. Para os jovens aqui ter noção do quanto foi trabalhado nesse projeto. Ele veio para casa, o município, a administração acabou retirando o projeto, porque havia uma tabela que trata da progressão, da habilitação do nível das auxiliares de ensino. O município retirou esse projeto, encaminhou então o substitutivo dele, e a partir disso nós apresentamos aqui na casa, e foi aprovado, conforme vocês verificaram há pouco, uma emenda modificativa e 2 emendas supressivas que tratam então da redação. E a partir de agora, então, da aprovada todas essas emendas, segue o projeto original substitutivo ao projeto 14. Então, às vezes parece complexo até para quem está acompanhando de casa, e eu falo particularmente disso, que o vereador tem que estar muito concentrado nesse momento, senão corre o risco de se aprovar ou haver um entendimento errado do que está em discussão aqui no plenário. Então, só ressaltar que esse plano, são mais de 65 páginas, mais de 100 artigos, trata então do plano do magistério no nosso município. E falo aqui como legislador da antiga legislatura, nós já discutimos uma vez essa questão, e realmente aqui preciso concordar com algumas colocações feitas pela vereadora Liane, que na época, quando foi elaborado já esse plano, ele passou já a ser executado de forma muito subjetiva, errada, e algumas alterações foram propostas durante os anos. No entanto, o certo e o correto seria reanalisar e refazer um plano do magistério. Mas aqui, especificamente, quero, depois de feito todos esses apontamentos, concordar com o que diz respeito aqui a aumento salarial no piso, né? Sem dúvida alguma, a gente precisa valorizar o magistério, mas assim também como todos os profissionais que exercem atividade pública no município. Me coloquei favorável também ao reajuste dos demais servidores, e sem dúvida alguma aqui também o meu voto é favorável a esse reajuste, que visa então incentivar ainda mais os profissionais da área. Seria isso, presidente. Mais alguém? Vereador Hugo, com a palavra. Senhor presidente, dispensando aqui nesse... Eu vou ler uma parte da mensagem aqui. Nem toda a mensagem ela é excludente, ela tenta às vezes incluir também. Olha aqui, que bonito. Pretendemos, com o projeto de lei, ora encaminhado a atender reivindicações do magistério, tentando com esse aumento valorizar e incentivar quem investiu em estudos, reconhecendo a importância da formação profissional para o desempenho das atividades no magistério público. Além disso, aquilo que já foi falado aqui, estamos encaminhando a proposição para ficar mais próximo de vencimentos dos profissionais do magistério de outros municípios da região, pois os atuais vencimentos estão defasados em relação a alguns municípios da região para as mesmas funções e formações. Presidente, só posso estar a favor do projeto, né? Se tudo isso aqui está ali dentro do projeto, então estou a favor, senhor presidente. Mais alguém queira se manifestar? Vereador Renato, com a palavra. Dispensando cumprimentos, pegando a fala do vereador Fernando do Hugo, também já de antemão me colocar favorável à aprovação do projeto, né, que ele valoriza o magistério em 0,3 pisos, né, que nem consta, que nem o Hugo leu na mensagem, que está defasado pegando a municípios vizinhos, então para tentar igualar ao salário dos municípios vizinhos, né. Isso é a mesma questão do funcionalismo público, como eu falei antes, né, para eles igualar a questão do salário com os municípios vizinhos, porque se nós não valorizar o funcionalismo público e o magistério, nós vamos acabar perdendo os funcionários para os municípios vizinhos. Sou totalmente favorável ao projeto. Mais alguém? Vereadora Liane, com a palavra. Então, finalmente, deliberando o projeto, agora não tem mais tanto segredo, né? Depois de tantas emendas, enfim, mas o que, então, a fundo aqui é o reajuste de 0,3 pisos para os servidores da educação. Né? Eu imagino que vocês todos gostariam de
ver um outro número lá. Eu sei como é que é isso, eu estou nessa mesma realidade, sou trabalhadora da educação, enfrento as mesmíssimas situações que vocês. E aí a gente observa algumas contradições, né? Nós temos lá no estado, desde o ano passado, nós temos trabalhando uma professora que veio do Mato Grosso do Sul. E ela é professora aposentada lá do Mato Grosso do Sul. E quando ela nos contou o que ela recebia lá, assim, de um súbito, né, alguns falaram assim, vamos nos mudar para lá, né, porque é o dobro, mais que o dobro. Então, a gente fica aqui, ao menos com a satisfação de poder aprovar um pouquinho, né, esse aumento para vocês. Mas eu ainda considero que aqui justiça se faria vocês partindo do piso do magistério para depois, então, ter a carreira, porque eu entendo que aqui o que está estabelecido, os 20% e os 6% de regência e tal, isso é carreira. Isso é mais um entendimento que eu tenho. Então, isso deveria partir do piso. Vocês recebem o piso do magistério? Recebem, mas incorporando uma parte dos benefícios que vocês têm na carreira. Então, alguma coisa ali não fecha, né? Ou não é o piso, ou não é a progressão prevista nesse plano de cargos. Mas, por hora, então, é isso que nós temos aqui a aprovar. Então, a favor, por hora, para esse reajuste, pelo menos dos 3%, e agora com as adequações, 3% não, dos 0,3 pisos, e com as adequações realizadas no projeto. E ainda dizer que isso é um novo plano. Isso aqui não veio alterações para essa casa. Poderia ter vindo um plano todo reformulado, um projeto, porque a partir de agora vai ser uma nova lei, vai ser um novo plano de carreira de vencimentos, mas com tudo, né, com pouca coisa alterada aqui do que já vinha vindo lá dos tempos que ele foi elaborado. Mais alguém? Também, de antemão, quero me colocar totalmente favorável a esse projeto. Como já foi falado aqui, depois, então, desse projeto de lei substitutiva número 2, veio a emenda modificativa, 2 emendas supressivas, a gente está finalmente, então, discutindo sobre o projeto em si, né? O projeto, então, estipula 0,3 pisos de aumento. A gente sabe que não é um valor tão alto, né? A gente sabe que o pessoal ali merece mais, mas quem estipula o valor é o Poder Executivo. Cabe a nós, então, aprovar ou não, né? A gente não pode estar alterando valores. Como a gente também aprovou antes, a gente aprovou o aumento ao pessoal da administração, nada mais justo também a gente estar aumentando o salário do pessoal do magistério, né? A gente sabe que o salário aqui, como eu já falei antes, está bem defasado comparado com outros municípios e com esse salário baixo, às vezes a gente acaba perdendo profissionais qualificados que acabam indo em outros municípios, né, onde recebem mais. Totalmente favorável a esse projeto de lei, então. Mais alguém? Coloque em primeira votação o projeto de lei substitutivo número 2/2025. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para efetuar a leitura do encaminhamento das comissões referente ao projeto de lei número 18/2025. Excelentíssimo senhor, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, informamos a Vossa Excelência que o projeto de lei em análise está apto para deliberação em plenário. Projeto de lei número 18/2025, que ratifica as alterações realizadas na 11ª alteração contratual do Consórcio Público de Consórcios de Desenvolvimento Regional, CONDER. Respeitosamente, Fernando Vaz, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. Coloque em primeira deliberação o projeto de lei número 18/2025, que ratifica as alterações realizadas na 11ª alteração contratual do Consórcio Público do Consórcio de Desenvolvimento Regional, CONDER, em discussão. Coloque em primeira votação o projeto de lei número 18/2025. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para efetuar a leitura do encaminhamento das comissões referente ao projeto de lei número 19/2025.
Excelentíssimo senhor, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, informamos a Vossa Excelência que está apto para deliberação em plenário o projeto de lei número 19/2025, que dispõe sobre a inclusão de área conforme especifica, ampliando o perímetro urbano do município de Tonápolis e contém outras providências. Respeitosamente, Fernando Vaz, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, e Renato Luiz, presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Agricultura, Indústria, Comércio, Obras Públicas, Cultura, Esporte, Segurança Pública, Meio Ambiente e Turismo. Coloque em primeira deliberação o projeto de lei número 19/2025, que dispõe sobre a inclusão de área conforme especifica, ampliando o perímetro urbano do município de Tonápolis e contém outras providências. Em discussão. Quero manifestar favorável a esse projeto. Praticamente todo ano vem projeto nesse sentido, que amplia o município ou torna alguma área perímetro urbano, né? Então, a gente sabe que ampliando esse perímetro urbano, o pessoal pode estar fazendo lotes, terrenos. Quanto mais lotes o município tiver, quem sabe mais barato eles acabam ficando, né? E também o pessoal acaba comprando seu lote aqui, em vez de partir para outro município, né? Então, o pessoal ficando aqui acaba gerando crescimento e desenvolvimento aqui no nosso município, né? Totalmente favorável a esse tipo de projeto. Mais alguém? Coloque em única votação o projeto de lei número 19/2025. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra se manifesta. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, declaro. E para explicações pessoais não temos inscrição. Na folha da tribuna livre não houve inscrição. Declaro ainda que as indicações hoje apresentadas serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal. Convida aos demais edis e a toda a população para acompanharem em seguida a primeira sessão ordinária do programa Jovem Vereador 2025. E sem mais, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 12 de maio, segunda-feira, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos. Ficou lá o livro.
Primeira sessão ordinária, realizada pelos jovens vereadores no ano de 2025, através do programa Jovens Vereador. Peço ao primeiro secretário, o vereador Gabriel Luiz Hofer, para verificar se todos constaram devidamente seu nome na lista de presenças. Senhor presidente, todos estão presentes no plenário e assinaram a respectiva lista de presenças. Obrigado, secretário. Sob a proteção de Deus, como presidente, eu declaro aberta essa sessão ordinária e saúdo a todos os jovens vereadores, aos vereadores e demais presentes e aqueles que acompanham a nossa transmissão. Convido novamente o primeiro secretário para efetuar a leitura do expediente do dia. Requerimento número 1 de 2025. Considerando o disposto no artigo 172, parágrafo 5º, 6º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Tunápolis, Santa Catarina e a Resolução número 5 de 2022, considerando as contestações dos munícipes quanto ao uso da estrada que interliga o Ginásio Amarelo e a Educação Infantil Renildo Spies. Requeiro, após ouvido o plenário, seja enviado o presente pedido de informação ao excelentíssimo prefeito municipal de Tunápolis, para que responda ao seguinte questionamento: qual a situação da estrada antes referida e do gramado ao seu lado? E quais os planos da administração municipal para os locais mencionados acima? Sendo que apresento para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração, aguardando a resposta ao requerimento e colocando-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que ainda se fizerem necessários. Câmara de Vereadores de Tunápolis, Santa Catarina, 2 de maio de 2025, Gabriel Luiz Hofer. Indicação número 1, 2025. A vereadora que esta subscreve, com amparo no artigo 174 do Regimento Interno, requerendo leitura e discussão em plenário, para que posteriormente seja encaminhado ao expediente ao Executivo Municipal, sugerindo a aquisição e colocação de novas placas no interior e na cidade. Justificativa. As placas são fundamentais na vida diária dos motoristas e pedestres, pois têm o objetivo de garantir a segurança, orientação e informação às pessoas, devendo ser colocadas tanto na cidade como no interior. A colocação em pontos estratégicos, bem como a correta orientação e informações contidas na placa é fundamental para a organização do trânsito em nosso município. No interior, as placas de identificações das estradas que levam para as comunidades fazem falta, tanto aos munícipes como também aos visitantes, que não conhecem os principais caminhos ou atalhos, acabando por fazerem trajetos maiores que o necessário, ou, então, se perder nas diversas localidades que não possuem sinal de GPS para a devida orientação. Na cidade, possui diversas placas em estado precário de conservação, sendo velhas e com a escrita apagada, além de trazerem um aspecto feio ao município, falham com a devida orientação que deveriam indicar. Outro sim, na SC 496, que interliga Tunápolis ao município de Santa Helena, há placas nas beiradas da rodovia, indicando e informando sobre características próprias do nosso município. Porém, algumas informações constam desatualizadas e outras placas já caíram, impedindo essa troca de conhecimento aos turistas e trazendo informações incorretas. Por isso, é necessário que sejam trocadas e colocadas mais placas nas ruas da cidade, rever e refazer a instalação de mais placas nas encruzilhadas das estradas no interior, indicando para qual estrada leva para tal comunidade, e a colocação de placas com informações atualizadas do município nas encostas da rodovia SC 496. Sendo assim, uma medida para trazer mais segurança e informações aos visitantes, facilitando um deslocamento mais tranquilo, adequando as normas de trânsito e contribuindo no dia a dia da população, com maior acessibilidade e conhecimento. Tunápolis, 22 de abril, Daiane Rodrigues da Silva, jovem vereadora. Indicação número 2, 2025. O jovem vereador que esta subscreve indica, com amparo no artigo 174 do Regimento Interno, requerendo leitura e discussão em plenário, para que posteriormente seja encaminhado o expediente ao Executivo Municipal, sugerindo a reforma da Praça Municipal, do Parquinho, da Academia ao Ar Livre e a instalação de câmeras de segurança. Justificativa. A Praça Municipal é um importante e belo espaço do município destinado à prática de atividades físicas e especialmente ao lazer, sendo importante que o espaço seja organizado e limpo.
No entanto, é visível que a praça municipal passou por atos de vandalismo e abandono, as pichações nas paredes da casinha, acompanhadas de danos visíveis. O chão, quebrado e outros elementos da praça não apenas prejudicam a estética local, mas também refletem a falta de cuidado e desrespeito por um patrimônio público que deve ser valorizado. Portanto, a reforma se faz necessária para revitalizar o ambiente e deixar o espaço digno e agradável para o uso da população. Outro sim, sugere-se a instalação de câmeras de segurança com o objetivo de monitorar e impedir que atos de vandalismo possam acontecer no futuro. Ainda, com essa medida, o espaço se torna mais seguro para as famílias e crianças que ocupam a praça municipal. Ciente da compreensão e atendimento do Poder Executivo, reitera os protestos de elevada estima e consideração. Câmara Municipal de Tonápolis, SC, 17 de abril de 2025. Eduardo Rempel e Débora Staub. Indicação número 3 de 2025. A jovem vereadora que esta subscreve indica, com amparo no artigo 174 do Regimento Interno, requerendo leitura e discussão em plenário, para que posteriormente seja encaminhado o expediente ao Executivo Municipal, sugerindo a aquisição de kit de primeiros socorros para o transporte público municipal e a capacitação dos motoristas para o uso do mesmo. Justificativa. O transporte é essencial e importante para a população, leva alunos para as escolas, pacientes para diversos atendimentos hospitalares, grupo de idosos, pessoas especiais, atletas, entre outros, sendo utilizado para deslocar os cidadãos para os lugares tanto dentro como para fora do município. Em alguns casos, pode ocorrer um acidente envolvendo esses veículos municipais, ocasionando sérios riscos à saúde dos ocupantes e criando problemas maiores para a municipalidade. Com esses cursos e kit de primeiros socorros, problemas maiores podem ser minimizados ou até evitados. Com a ajuda do kit de primeiros socorros e a capacitação do motorista, ele poderá estar fazendo o primeiro atendimento à pessoa até a chegada do socorro. Assim, também evitar o risco de infecções maléficas e será uma forma de garantir mais segurança ao cidadão. Portanto, caso aconteça algum imprevisto, o motorista capacitado poderá auxiliar com a ajuda do kit de primeiros socorros, garantindo o cuidado da saúde da pessoa e evitando incidentes maiores e mais perigosos que podem prejudicar ainda mais o indivíduo. Tonápolis, 5 de maio de 2025, Daiane Rodrigues da Silva. Indicação número 4 de 2025. A jovem vereadora que esta subscreve indica, compara no artigo 174 do Regimento Interno, requerendo leitura e discussão em plenário, para que posteriormente seja encaminhado ao expediente ao Executivo Municipal, sugerindo a reconstrução e melhoria das calçadas do município. Justificativa. Considerando a importância da acessibilidade e segurança para todos os cidadãos, venho por meio desta indicar a proposta de reconstruir e melhorar as calçadas do nosso município. Muitas calçadas encontram-se em um estado de deterioração, o que representa um risco para pedestres, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida, idosos e crianças. A melhoria das calçadas não apenas proporcionará um ambiente mais seguro para os pedestres, mas também incentivará o uso de meios de transporte sustentáveis, como caminhar e andar de bicicleta. Além disso, calçadas bem cuidadas valorizam a estética urbana e contribuem para a qualidade de vida da população. Sugiro que seja realizada uma avaliação das condições atuais das calçadas e que se elabore um projeto que priorize a acessibilidade, utilizando materiais duráveis e adequados. A participação da comunidade nesse processo pode ser fundamental para garantir que as necessidades dos cidadãos sejam atendidas. Agradeço a atenção dos nobres vereadores e espero contar com o apoio de todos para promover essa importante melhoria em nosso município. Câmara Municipal de Tonápolis, 16 de abril de 2025, Isabela da Rosa. Indicação número 5, 2025. Os jovens vereadores que esta subscrevem indicam, com amparo no artigo 174 do Regimento Interno, requerendo leitura e discussão em plenário, para que posteriormente seja encaminhado o expediente ao Executivo Municipal, sugerindo a aquisição de lixeiras maiores, com tampa, divisória, sinalização e identificação do tipo de resíduo, que as mesmas sejam colocadas em pontos estratégicos do município e que possa ser estudada a possibilidade de aumentar os dias de recolha do lixo.
Justificativa. O lixo em geral sempre foi uma questão a ser discutida em nossas comunidades, seja em forma de entulhos, detritos, sobras ou a sujeira pública propriamente dita. As lixeiras são extremamente importantes para a organização, limpeza e facilitam a recolha do lixo, proporcionando o bem-estar dos munícipes. As lixeiras, como objeto conector entre a conduta da população e as ações municipais, devem ser evidenciadas de forma clara e distintas para cada função exercida. Apesar das lixeiras ajudarem em questão do lixo, no município é visível problemas em relação a elas, como algumas estão em más condições. A falta de espaço, que se dá pelo aumento da população e que é visto a quantidade de lixo que é produzido e que as próprias lixeiras não conseguem suportar a demanda, trazem visão desagradável nos ambientes, animais gerando desordem e sujeira nas ruas e estradas, a falta de lixeiras eficientes nas comunidades, influenciando as pessoas a jogarem lixo nas beiradas das estradas e na natureza, prejudicando toda a população em questão de saúde, desenvolvimento, espaço, limpeza, preservação da flora, conservação dos ambientes, reciclagem e descarte correto. E por essa grande demanda de lixo, além dos problemas encontrados referentes às lixeiras, os dias de recolha também acabam sendo insuficientes, atrapalhando a rotina dos cidadãos. Logo, é de extrema importância que sejam adquiridas lixeiras grandes e resistentes, para suportar mais lixo, que tenham rodas com travas na base, facilitando a locomoção da mesma, tampa para evitar a bagunça e a proliferação dos animais. Divisórias para a organização, sinalizando e identificando o tipo de resíduo que deve ser colocado em cada divisória, e que sejam posicionadas em pontos estratégicos do município, que seja realizada a troca das lixeiras danificadas, assim como que seja estudada a possibilidade de aumentar os dias de recolha do lixo, pois os mesmos não estão sendo suficientes. A conscientização é uma forma de auxiliar e informar as pessoas de como separar o lixo, portanto, sugerindo também que o município faça ações de conscientização para todos estarem cientes das ações e que entendam o cuidado que se deve ter com relação aos resíduos. Uma cidade que agrade a sua população não pode permitir qualquer forma de poluição ambiental e visual. Para tanto, as devidas medidas de atendimento público devem ser tomadas. Diante do exposto, percebe-se a importância das lixeiras no município, garantindo a segurança, organização e limpeza nas ruas e estradas. E o grande acúmulo de lixo vem aumentando cada vez mais, propondo que seja adquirido lixeiras maiores para o bem de toda a população, colaborando com a saúde, o progresso, a segurança e o desenvolvimento de todo o município. Tunápolis, Santa Catarina, 29 de abril de 2025. Daiane Rodrigues da Silva, Gabriel Luiz Hofer e Thaís Lauschner Zotos. Indicação número 06/2025. Os jovens vereadores que esta subscrevem indicam, com amparo no artigo 174 do Regimento Interno, requerendo leitura e discussão em plenário, para que posteriormente seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal, sugerindo que seja estudada a possibilidade de asfaltamento ou concretagem no chão da garagem de máquinas pesadas localizada no centro de Tunápolis, com sua realização ocorrendo até 1º de fevereiro de 2026. Justificativa. A abordagem a respeito da garagem municipal já vem trazendo debates aos moradores do município, em especial aos moradores locais que se queixam das poluições sonoras e visual feitas e deixadas pelas máquinas, respectivamente. Tendo sido levantada a hipótese de levar a garagem de máquinas para algum local do interior do município, justamente por conta da insatisfação popular gerada. A atual superfície do local, composta de terra e rocha, também é uma grande fonte de poeira, algo agravado pelo porte dos automóveis que a utilizam. A poeira gerada espalha-se com facilidade pelo vento, ficando acumulada nas superfícies do entorno, o que causa uma condição de agravamento da saúde, bem-estar da população e as casas ao redor estarem frequentemente sujas. Visando uma situação provável em que a translocação da garagem municipal não ocorrerá a curto e médio prazo, a medida mais aceita pelos moradores do local e escolhida a ser indicada pelos jovens vereadores que esta subscrevem é a de refazer o piso da garagem por meio de uma concretagem ou asfaltamento do mesmo. Uma nova estrutura que não cause a elevação de poeira e gere menos ruídos em contato com as máquinas. Tunápolis, Santa Catarina, 30 de abril de 2025. Maicon Luiz Walter e Gabriel Luiz Hofer. Indicação número 07/2025.
As jovens vereadoras que esta subscrevem indicam, com amparo no artigo 174 do Regimento Interno, requerendo leitura e discussão em plenário, para que posteriormente seja encaminhado o expediente ao Executivo Municipal, sugerindo que seja realizada a construção de cobertura no acesso ao lar dos idosos. Justificativa. A sugestão acima destacada já foi assunto de indicações nas legislaturas anteriores dos jovens vereadores e também realizada pelos próprios vereadores, sendo que o pedido ainda não foi atendido, entendendo ser uma medida de extrema necessidade e importância para o bem-estar dos nossos munícipes. É que reiteramos o pedido. O Lar dos Idosos é um espaço de encontro semanal para os idosos, realizado todas as quartas-feiras. Além disso, o local também é usado para atividades com crianças, jovens e adultos, promovendo a convivência entre diferentes gerações. Porém, em dias de chuva, o acesso ao local se torna difícil por causa da falta de cobertura nas calçadas e nas entradas. Isso faz com que os idosos cheguem molhados ou tenham dificuldade para chegar até o carro, o que afeta diretamente sua saúde e bem-estar. Essa situação foi relatada por uma cuidadora que leva o pai ao local toda semana e enfrenta esse problema com frequência. Por isso, sugiro a construção de uma cobertura no acesso do lar do idoso, garantindo mais segurança, acessibilidade e conforto, mesmo em dias chuvosos. Essa melhoria trará mais qualidade de vida, autonomia e incentiva a participação dos idosos nas atividades da comunidade. Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis, 2 de maio de 2025. Mariana Schering e Gabriela Thaís Scherer. Indicação número 08 de 2025. O jovem vereador que esta subscreve indica, com amparo no artigo 174 do Regimento Interno, requerendo leitura e discussão em plenário, para que posteriormente seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal, sugerindo que seja realizada a limpeza do terreno atrás da Escola Municipal da linha São Pedro. Justificativa. Considerando que atrás da Escola de São Pedro existe um amplo espaço o qual se encontra abandonado e sem utilização, conforme imagens em anexo. Sugere-se que seja realizada a limpeza do mesmo, o qual futuramente possa ser utilizado para estacionamento, tanto dos professores como também em festas comunitárias, quando há falta de espaço para estacionar. Além disso, no espaço existe uma valeta sem utilidade, pois no local foram instalados bueiros para o escoamento da água. Sendo assim, a valeta pode ser retirada para o melhor aproveitamento do espaço. Ciente da compreensão e atendimento do Poder Executivo, reitero os protestos de elevada estima e consideração. Câmara Municipal de Vereadores de Tunápolis, Santa Catarina, 2 de maio de 2025. Eduardo Rempel. Obrigado, secretário. Coloco em deliberação o requerimento número 1/2025, de autoria do jovem vereador Gabriel Luiz Hofer, requerendo que o presente pedido de informações seja enviado ao Poder Executivo Municipal solicitando esclarecimento. Em discussão. Encerradas as discussões, coloco em votação o requerimento número 1/2025. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Passo nesse momento a colocar em discussão as indicações. Começo colocando em discussão a indicação número 1/2025, da autoria da jovem vereadora Daiane Rodrigues da Silva, sugerindo ao Poder Executivo Municipal que a aquisição e colocação de novas placas no interior e na cidade. Em discussão. Palavra, Daiane Rodrigues. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aos vereadores da Câmara Municipal, aos meus colegas jovens vereadores, servidoras da casa, demais familiares e ao pessoal de casa que está assistindo a transmissão. Referente a essa indicação, nós sabemos que as placas são essenciais no nosso dia a dia, porque elas nos ajudam tanto no trânsito ou nos indicam sobre estradas e ruas e até mesmo nos informam sobre o município, facilitando a nossa vida e gerando uma organização, uma segurança e uma orientação. E é visível problemas relacionados com as placas. Na cidade, tem placas que estão em más condições, ou algumas estão enferrujadas e amassadas e outras estão com a escrita se apagando, causando assim com que a função delas seja eliminada
e trazendo uma visibilidade desagradável e dificultando a segurança das pessoas no trânsito, principalmente. No interior, é visível a falta de placas indicando estradas que levam para as comunidades. E que não conhecem, e que essas pessoas mesmo não conhecem os próprios caminhos ou atalhos, e fazendo com que se percam ou até mesmo fazem trajetos maiores. E um exemplo que eu posso dar é a questão dos bombeiros. Por exemplo, se algum dia acontece alguma ocorrência numa comunidade, aí os bombeiros chegam numa encruzilhada, que tem direita e esquerda. Eles acabam pegando a estrada esquerda. Só que essa estrada leva por tantas outras comunidades e demora para chegar na que precisa. Sendo assim, podendo ser fatal. Só que se tivesse uma placa indicando qual estrada levaria direto para a comunidade, poderia ser evitado. E na SC 496, que liga Tunápolis e Santa Helena, tem placas nas beiradas da rodovia indicando as informações do município, como o total de habitantes, a quantidade de comunidades, só que muitas delas estão desatualizadas ou estão caídas, prejudicando, então, esse conhecimento entre os turistas e trazendo informações incorretas. E é por isso que seja necessário que seja trocado, então, essas placas na cidade, que seja trocado as placas antigas por novas, né? E que seja também colocado em locais ainda que não tem. No interior, seja colocado em pontos estratégicos também, placas indicando a estrada que leva para tal comunidade. E que façam a colocação de placas atualizadas com informações do município na SC 496. E assim sendo uma medida de segurança para toda a população e facilitando também o deslocamento. Muito obrigada. Mais alguém? Gabriel. Boa noite a todos, agradeço a participação de todos aqui presentes e a todos que estejam nos assistindo de casa. Estou de acordo com a ideia da jovem vereadora Daiane Rodrigues a respeito das inúmeras placas que ainda estão desatualizadas em nosso município, em especial no SC 496. E principalmente em questão das comunidades, é algo que os caminhos que se passam por lá não estão muito evidencializados para onde eles vão, sendo essencial a rota, o motorista saber de onde é, principalmente os que são de fora, não tem ideia de nada sobre o que seria. Seria isso. Mais alguém? Thaís. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os meus nobres colegas, o presidente da Câmara dos Vereadores, Leandro Bortolini, e em nome deles, os demais vereadores, os munícipes aqui presentes e todos que nos assistem de suas casas. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar a sua ideia. Sou totalmente a favor, principalmente das placas da SC 496, onde existem dados estatísticos do nosso município, que são muito interessantes para os turistas e, inclusive, para os nossos munícipes ter esse conhecimento. Mas deveria ser feito um levantamento de quais placas estão boas e quais deveriam ser trocadas, para não investir dinheiro nas que ainda estão em boas condições. Mas essa questão das ruas pelo GPS, que foi ainda falado que o nosso secretário leu, no interior realmente acontece muitas estradas que atravessa outras comunidades, pois o GPS manda. E as estradas são bem piores e, às vezes, até mais distantes. Então, sou totalmente a favor dessa indicação. Obrigada. Mais alguém? Coloco em discussão a indicação número 2, 2025, da autoria dos jovens vereadores Débora Baumgartstaub e Eduardo Rempel, sugerindo ao Poder Executivo Municipal a reforma da Praça Municipal, do Parquinho e da Academia ao ar livre, e a instalação de câmeras de segurança. Em discussão. Débora.
Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar todos os jovens vereadores que estão aqui comigo, os vereadores, quem nos está assistindo de casa e também os pais presentes aqui. Então, a Praça Municipal é um espaço muito importante, tanto para o lazer, tanto para atividades físicas. Porém, tem umas partes, inclusive a parte da casinha, que ela está bem destruída. Tem pichações, o chão está quebrado. Então, eu conversei junto com o Eduardo e a gente resolveu pensar em uma reforma para fazer uma pintura nova e assim fazer a colocação e instalação de câmeras de segurança, para que isso não aconteça novamente. Eu acredito que os pais, eles iam se tranquilizar muito mais, sabendo que lá tem câmeras de segurança, que lá agora é um local mais limpo. E eu creio que todos nós, inclusive nós adolescentes, os adultos, utilizam muito aquele espaço, só que acabam ficando com o pé atrás de ficar lá. Então, seria isso. Também quero colocar um levantamento. Como a Débora falou, é um local onde é bastante utilizado, mas ainda pessoas ficam com receio de ir por conta do espaço, falta de segurança, quanto de estrutura. Então, com a reforma seria um visual novo para a cidade, querendo ou não, seria um pórtico dentro da cidade, onde seria mais utilizado e os turistas iriam ter um local para descansar. Também quanto à segurança dos munícipes em usar, né? O investimento seria um pouco elevado, mas seria um bom investimento no caso. Mais alguém? Daiane? Queria parabenizar vocês dois por essa ideia, porque geralmente a gente não pensa muito na praça. E realmente, quando a gente fala de praça, às vezes a gente fala, não, aquele lugar não, tem gente que não nos faz bem, ou enfim. Então, a praça, às vezes, acabou sendo um lugar ao invés de lazer e segurança, acabou sendo de entretenimentos ilegais, ou enfim. Mas parabéns, então, pela ideia, pela proposta, que assim também a gente pode evoluir e trazer essas boas ideias para o município e garantir essa segurança para a população também. Mais alguém? Coloco em discussão a indicação número 3/2025, de autoria do jovem vereadora Daiane Rodrigues da Silva, sugerindo ao Poder Executivo Municipal a aquisição de kit de primeiros socorros para os transportes públicos municipal e a capacitação dos motoristas para o uso do mesmo. Em discussão. Daiane. Dispensando cumprimentos, a saúde é o ponto-chave do bem-estar da população. E sabemos que o transporte público é fundamental, auxiliando no deslocamento das pessoas, tanto dentro como fora do município. E eu fiz essa indicação pensando na segurança dos cidadãos. Por exemplo, vou dar o exemplo do ônibus escolar. Aí uma criança pequena, que recém começou a ir na aula, ela vê os outros alunos ficando de pé e ela começa a ficar de pé também. O motorista, já há muito tempo, falando para ficar sentada, ela não fica. E ela, demorando cerca de 40 minutos para chegar em casa, fazendo um trajeto mais longo da escola até na casa dela, aí o ônibus, ele acaba freando, uma freada brusca, né? E a criança acaba se desequilibrando e caindo no chão do ônibus, e consequentemente se machucando. Só que o motorista, ele não vai poder fazer nada. Ele vai poder ajudar a criança a se levantar e tudo mais, mas ele vai ter que seguir o caminho de volta. Nesse tempo, até ela chegar em casa, eu vejo o quanto a saúde dela não vai estar em risco. Caso tenha o kit de primeiros socorros e essa capacitação dos motoristas, eles vão poder usar o kit e caso a criança se machuque ou enfim, eles vão poder fazer esse primeiro atendimento e chamar o socorro, para que assim ele possa ajudá-la de alguma forma e garantir essa segurança para as crianças também. Assim como se um dia molhado de chuva, às vezes acaba escorregando dentro do ônibus ou coisa do tipo, mas não somente para o ônibus, seria para todos os transportes públicos municipais. Obrigada. Mais alguém?
Coloco em discussão a indicação número 4/2025, de autoria da jovem vereadora Isabela da Rosa, sugerindo ao Poder Executivo Municipal a reconstrução e melhoria das calçadas do município. Em discussão? Tá. Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos, os meus jovens colegas vereadores, pessoas que nos assistem, vereadores e os pais que estão assistindo. Como diz a minha indicação, eu fiz a proposta de reconstruir e melhorar as calçadas do nosso município, pois muitas se encontram em um risco para crianças e idosos, e principalmente pessoas que têm uma mobilidade reduzida, e também deficiência física e visual. E também priorizo que isso utilize matérias mais adequadas e utilizando mais duráveis, porque as calçadas elas estão em estado porque elas já estão muito velhas. E como o Gabriel falou, as máquinas também que acontecem, umas obras ali do lado, acaba prejudicando a calçada, fazendo com que as pessoas passem e podem até cair. Seria isso. Muito obrigada. Mais alguém? Daiane? Achei muito interessante essa proposta, essa ideia da Isa, porque eu também comecei a pensar nisso também. Qualquer lugar que a gente for olhar, às vezes tem uma pedra solta e às vezes a gente até acaba tropeçando nelas. Então, parabéns por essa tua indicação, foi muito bem pensada. E seria isso. Obrigada. Mais alguém? Gabriel? Sou totalmente a favor também da indicação. Quero deixar claro que muitas estradas do nosso município realmente estão em estados deploráveis, a exemplo das calçadas da rua 25 de julho. Lá, simplesmente por terem buracos na estrada, os motoristas eles passam por cima da estrada para continuarem indo à frente. Isso é algo que não se pode ser aceitável e nós temos que reformular, principalmente as calçadas mais velhas. Eu acho algo muito necessário mesmo. Uma bela indicação da jovem vereadora. Mais alguém? Coloco em discussão a indicação número 5/2025, de autoria dos jovens vereadores Daiane Rodrigues da Silva, Gabriel Luiz Hofer e Thaís Lauxensots, sugerindo ao Poder Executivo Municipal a aquisição de lixeiras maiores com tampas, divisórias, sinalizações e identificação do tipo de resíduo, que as mesmas sejam colocadas em pontos estratégicos no município e que possa ser estudada a possibilidade de aumentar os dias de recolha do lixo. Em discussão. Daiane? Dispensando cumprimentos, nós sabemos que quando a gente fala do lixo é uma questão delicada e precisa ser discutida. E sabemos também que as lixeiras elas têm um papel fundamental para a organização, a limpeza e a recolha do lixo. Mas é visível alguns problemas relacionados às lixeiras, como, por exemplo, algumas estão em más condições, algumas faltam espaço, principalmente por esse aumento da população, que também vai aumentar o lixo, causando assim uma visão desagradável aos ambientes. Os animais, às vezes, vão lá e começam a mexer, fazendo uma grande desordem, e é visível também a falta de lixeiras nas comunidades, influenciando com que as pessoas joguem o lixo nas beiradas das estradas ou até mesmo na natureza. E tudo isso prejudica, sim, a população em questão da saúde, do desenvolvimento, do bem-estar, da reciclagem, da preservação da flora, dentre outras situações. E com tudo isso também, os dias do lixo acabam sendo insuficientes por essa recolha e também por essa demanda de lixo que vem surgindo. Então, é importante, sim, que seja adquirido essas lixeiras maiores e resistentes para suportar essa demanda do lixo, que tenham divisórias, tampas, rodas de fácil locomoção, sinalização e identificação do tipo de lixo, e que sejam colocados em pontos estratégicos do município, assim como que sejam trocadas as que estão em más condições por essas novas. E no nosso município também já foi feito licitações, e também o município ele pode fazer programas de conscientização, porque muitos não sabem
também como separar o lixo, né? E isso é uma forma de aprender também. E assim proporcionando cuidado com os ambientes, a segurança da população e também manter a cidade limpa e organizada. Queria agradecer então aos meus colegas, a Thaís e o Gabriel, por me ajudarem a melhorar essa indicação. A ajuda de vocês foi crucial para transformar ela numa boa indicação. Então, muito obrigada. Mais alguém? Thaís. Dispenso cumprimentos e agora falaremos sobre o lixo. O lixo sempre foi e sempre será uma preocupação para o meio ambiente. E em Tunápolis, essa questão vem cada vez mais nos preocupando. As lixeiras já não suportam mais a demanda do lixo. Então, seria de suma importância o município adquirir lixeiras maiores e com suas respectivas divisórias. Tunápolis já foi um destaque em divisão de lixo, mas isso vem se perdendo. Então, além do município poder adquirir essas novas lixeiras, os nossos munícipes deveriam também melhorar essa conscientização da separação do lixo. Então, espero que esse trabalho, se for adiante, os nossos munícipes também nos ajudem nisso, porque não adianta só adquirirmos novas lixeiras maiores e os munícipes não nos auxiliarem nisso. Muito obrigada. Mais alguém? Gabriel. Dispensando cumprimentações, quero ressaltar também que a falta de lixeiras, ela simplesmente causa um problema muito grande no nosso município, que por conta das vastas extensões de mata mesmo que nós temos dentro da cidade e ao seu redor, é como se os animais não percebessem que existe um perímetro urbano. Entre outros problemas, causa eles invadirem as lixeiras, rasgarem os sacos e tudo mais, que é algo muito deplorável de se ver, realmente inaceitável. Também gostaria de agradecer todas as propostas das minhas colegas, a tudo que foi feito, e que principalmente todas as especificações dadas às lixeiras, porque cada especificação que foi dada a elas tem um propósito único, para funcionarem certamente. As pessoas elas passarem de jogar os lixos em locais aleatórios na calçada e utilizarem as lixeiras uma vez por todas, que não é algo, infelizmente não é algo que se utiliza. Obrigado a palavra. Mais alguém? Coloco em discussão a indicação número 06/2025, de autoria dos jovens vereadores Gabriel Luiz Hofer e Maicon Luiz Walter, sugerindo ao Poder Executivo que seja estudada a possibilidade de asfaltamento ou concretagem no chão da garagem de máquinas pesadas localizada no centro de Tunápolis, com sua realização ocorrendo até dia 1/2/2026. Em discussão. Maicon. Cumprimentar todo mundo, os meus colegas vereadores, aos vereadores e a quem nos assiste. Bom, essa poeira não somente prejudica a saúde, né? Mas também, como tem crianças, tem minha vizinha que é cuidador de crianças, pode afetar a saúde. E quando tem vezes que chove, e daí as máquinas saem e deixam barro no chão e depois que seca vira uma poeira também. Então, para poder parar com isso, né? Botar um asfalto, uma coisa para a gente poder evitar isso. Mais alguém? Gabriel? Dispensando apresentações e agradecimentos, eu quero dizer que essa proposta ela foi primeiramente concebida pelo meu colega Maicon e realmente a situação no local, só dos automóveis passarem por lá já é algo que levanta poeira. É algo muito ruim de ser visto, dá para sentir no local mesmo. E indo até mesmo no pátio da garagem, dá para ver que existem muitas pedras soltas, isso rapidamente se torna em poeira. Num dia seco, quando eu fui lá, realmente dava para ver o vento carregando quase uma nuvem de detritos. É algo que precisa
ajudar, constando que a garagem não vai ser translocada de sua posição atual em curto ou médio prazo. É algo que precisa ser feito, sim. Agradeço a palavra. Mais alguém? Coloco em discussão a indicação número 07/2025, de autoria das jovens vereadoras Gabriela Thaís Scherer e Mariana Scherer, sugerindo ao Poder Executivo Municipal que seja realizada a construção de cobertura no acesso do lar dos idosos. Em discussão. Mariana. Boa noite a todos. Cumprimentar meus colegas jovens vereadores, os vereadores e quem está assistindo. O Centro dos Idosos é um lugar onde os idosos se encontram semanalmente e também é usado para eventos e para atividades de adolescentes, adultos e crianças. E nos dias de chuva é difícil o acesso sem chegar molhado, porque não tem um telhado perto da calçada das estradas das entradas. E também a chuva pode deixar o chão liso e podem acontecer acidentes. Aí a gente pede que seja feito um telhado para melhor a chegada até no lar dos. Seria isso. Mais alguém? Thaís. Boa noite a todos, meus colegas vereadores, os vereadores aqui presentes, população aqui presente, também quem está acompanhando online. Essa foi uma situação que foi relatada pela minha mãe, que ela é cuidadora de idosos. Ela acompanhou minha avó por muitos anos e hoje ela é o principal, digamos, meio de transporte que meu avô tem para ir para o posto e toda semana para ir para o encontro dos idosos. E essa dificuldade foi relatada, que é muito complicado para levar o vô até lá, sendo ou ela se molha, ou minhas tias se molham, ou o vô se molha. E isso pode causar prejudicial, né? Porque já é uma saúde... eles são sensíveis, né, os idosos. Então, ter essa parte coberta, seja para o caro se aproximar, né, para conseguir, só apenas para deixar os idosos mais próximos, né, já facilitaria uma parte para onde os caros podem deixar os idosos, tanto porque nos dias que chove, né, a presença dos idosos diminui drasticamente em todos os encontros. Então, para melhorar a qualidade de vida deles, né, grande parte da nossa população aqui do município, a gente pede essa obra ali. Obrigado pela atenção. Mais alguém? Coloco em discussão a indicação número 8/2025, da autoria do jovem vereador Eduardo Rempo, sugerindo ao Poder Executivo Municipal que seja realizada a limpeza do terreno atrás da Escola Municipal de Linha São Pedro. Em discussão. Bom, atrás da Escola de São Pedro existe um terreno que está abandonado, não é realizada a limpeza e então pode-se criar vários bichos, querendo ou não, botando a vida ou a saúde das crianças da escola em risco. E também, se fosse feita a limpeza e tirada a valeta, os professores poderiam retirar os carros deles da rua, usar aquele espaço como estacionamento. E também, quando existem festas, acaba tendo a falta de estacionamento na comunidade. Então, aquele espaço poderia ser usado como estacionamento também. Mais alguém? Informo que, conforme o previsto do regimento, as indicações não passam por votação, havendo apenas a discussão e em seguida serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal. Para discussão de matéria constante, no expediente não temos inscrição. Encerrado o expediente do dia. Ordem do dia. Na ordem do dia de hoje, não temos matéria aptas para deliberação. Encerrada a ordem do dia, declaro que para explicações pessoais não temos inscrições. Declaro ainda, na folha da Tribuna Livre, houve inscrição de Daiane Rodrigues da Silva, com o assunto dos 36 anos de emancipação do município de Tunápolis. Daiane?
Bom, eu queria aproveitar o momento para parabenizar a todas as pessoas envolvidas pela emancipação do município de Tunápolis, pelos 36 anos, que, querendo ou não, é uma grande história e é um orgulho fazer parte dela também, assim como todos nós aqui. E parabenizar também as candidatas a soberanas, que deram o seu esforço, a sua dedicação para conquistar um desafio maior. E parabenizar também a nova corte pela conquista e que possam representar o município da melhor forma possível. Muito obrigada. As indicações hoje apresentadas serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal. E sem mais tratar, eu declaro encerrada a primeira sessão ordinária dos jovens vereadores do ano 2025. Boa noite a todos.